Com a chegada da cinebiografia do cantor Elvis Presley nos cinemas, eu decidi separar um relato que eu já estava há um certo tempo para trazer aqui no canal. Afinal de contas, Elvis não morreu? E essa história que vocês vão ver a seguir, ela é tão cabeluda, duvidosa, mas ao mesmo tempo intrigante, que fará com certeza que você assista ao filme, que inclusive nós temos um review aqui no canal, com outros olhos assim quando este acabar. Eu tenho certeza. Então, vamos lá então, simbora nessa teoria da conspiração? Segura aí que está apenas começando mais um vídeo mistério. Como eu abri dizendo, apesar dessa história ser bem cabeluda, duvidosa em alguns pontos, ela não deixa de ser intrigante. Pois com certeza, ainda que você duvide, assim como eu em alguns pontos, fará com que você pelo menos pare para pensar e coloque aquela velha preposição chamada se e se, ok? Bom, vamos lá então. Conta um relato publicado na extinta revista Manchete, que saiu das bancas naquela época que ainda vendia revista em banca de jornal, em agosto de 1987, que no dia 15 de agosto, isso mesmo, é 15 de agosto de 1977, às 15 horas e 30 minutos, um avião de pequeno porte, ou seja, aquele famoso bimotor, teco-teco, seja lá como vocês preferirem chamar, vindo da Costa Rica, pousou no aeroporto de El Palomar, na Argentina, que fica a 18 quilômetros a oeste de Buenos Aires. Quando a porta da pequena aeronave se abriu, desceu um homem alto, forte, de aproximadamente 1,80 m de altura, com óculos estilo Ray-Ban, aqueles que se usava muito nos anos 70, que viram moda depois, como o vintage é usado ainda nos dias de hoje, ok? E com um ar muito sério. Junto a ele tinha mais dois senhores aparentando entre 50 a 60 anos, usando terno e gravata, um deles com um blazer azul marinho e outro com a indumentária todo, ou seja, o terno todo preto, que o conduziram a um automóvel particular que estava o esperando na cabeceira da pista. Logo, eles saíram pelos portões do fundo da base. Por que colocado aqui como base? Vou explicar para vocês algo que não estava na reportagem, eu fui pesquisar. Esse aeroporto ainda hoje é usado pelo exército argentino e para aviões comerciais que, no caso, estiverem em viagens específicas com personalidades, políticos ou coisa desse tipo, ou até para desembarcar algo referente ao governo. Mas o que mais chamou a atenção foi que um dos funcionários que cuidava exatamente do frete de bagagens, o senhor Carlos Balbuena, que na época tinha 27 anos de idade, ao se aproximar dos homens para pegar as malas, reconheceu um deles, ou seja, o mais jovem, como Elvis Presley. Cabeludo, hein? Como Carlos era fã e reconheceu ele de imediato, e até chegou a imaginar que o cantor pudesse estar desembarcando ali para fazer algum show em Buenos Aires.
que era muito comum, como eu disse ainda há pouco, personalidades desembarcarem ali. Mas relembra que tudo foi rápido demais. Parecia até uma missão de fuga. Eles entraram no carro, saíram, colocaram as bagagens no porta-mala e nem olharam para trás. É legal, pessoal, se recordar que nós estamos falando de uma época onde internet e redes sociais não existiam. E tampouco o uso de smartphones, não tinha nem o tijolão ainda, não é verdade? Com câmeras fotográficas à mão para todos. Talvez, se fosse hoje, o tal homem aqui, o Carlos, com certeza já faria uma selfie, algo do tipo, pelo menos quando ele estivesse entrando no carro. Mas desde sempre é divulgada essa teoria da conspiração que Elvis Presley não morreu, e sim fugiu para algum lugar a fim de se esconder de dívidas, rotina de trabalho, que era muito exaustiva, como vocês vão ver inclusive no filme, e até mesmo do governo americano que sempre o perseguia. Outro tema que também está estampado no longa-metragem de sua cinebiografia. E em seu lugar teria sido enterrado uma espécie de boneco de cera, muito bem esculpido, que também, desde sempre, fora questionado sua forma estranha do caixão. Muita gente, quando viu Elvis Presley no velório, estranhou que a sua forma, além de estar muito inchada, existiam muitas deformidades no rosto. E quando começou a sair uma espécie de secreção do lado esquerdo, que alguns dizem que poderia ser algum tipo de cera derretendo, logo foi fechado a tampa e seguiram para o enterro. Pois bem, voltando ao relato, lembra que eu disse que esse avistamento foi no dia 15 de agosto? Mas a morte oficial do Rei do Rock foi anunciada no dia seguinte, em 16 de agosto de 1977, o que possivelmente poderia ter sido parte desse plano, ou seja, ter esse tempo e espaço para se planejar essa fuga. E por que o tal do Carlos, o argentino que trabalhava naquele aeroporto, não abriu a boca? Além da internet, que eu citei ainda há pouco, que era algo que não existia, a Argentina vivia sob intensa ditadura militar. E o fato da ocorrência ter existido em uma base militar, meus amigos, seria algo como um suicídio, extrapolar qualquer tipo de especulação que pudesse ter acontecido naquele local, ainda mais envolvendo gente graúda. Fato que, passados 7 anos, ou seja, em 1984, Carlos passou a dar entrevistas com outro colega, Ribamar Soares, contando com detalhes toda essa situação que ocorrera 7 anos antes. Vindo da Argentina para o Brasil, por volta de 1986, a revista da época segue dizendo que moradores da zona rural do Rio Grande do Sul, próximo à cidade de Vacaria, dizem ter sido vizinhos de um americano que parecia demais com Elvis Presley e que plantava morangos, vejam só. Ele vivia só e de vez em quando recebia visita de outros americanos também naquele local. Por sua vez, essa pessoa atendia pelo nome de Jal, que quase todos, na verdade, o chamavam de gringo. No entanto, ele não era de se expor e nem conversava muito, afinal de contas, o seu português era muito ralo.
Ele era discreto, tinha um Opala branco e saía basicamente para fazer compras. Imagina, hein? O Elvis com todos aqueles carrões que ele teve, Cadillac, e parar lá no interiorzão, no meio do mato, com o opalão branco. Mas, anyway, vamos lá então. Daquela época, poucos ali conheciam a história de Elvis Presley, pois a região não tinha energia elétrica e tão pouco televisão. A descrição foi dada na época para a revista por um morador que se chamava Gilberto Manhares, como o suposto Elvis fugitivo, tendo olhos azuis bem vibrantes, 1,82 m de altura, chegando até um pouco mais quando estava de botas, pesando uns 120 quilos, levemente obeso, cabelos grisalhos e uma barba bem servida. Basicamente, seria o local perfeito para alguém desse perfil fugir e não ser descoberto pela mídia, ou até mesmo por agentes de qualquer governo da época. Mas você pode estar se perguntando qual a ligação com tudo aquilo que aconteceu na Argentina no dia 15 de agosto de 77 com esse fato no Brasil. A suposição é de que o rei do rock tenha morado um tempo lá na terra do tango e depois poderia ter vindo se refugiar no Brasil, em uma região que é exatamente próxima de onde desembarcou. No entanto, John, ou o suposto Elvis, não ficou ali naquele sítio por muito tempo e foi embora no início de 1987, onde os moradores locais nunca mais tiveram notícias dele. Aqui se encerra a reportagem da revista Manchete, que eu citei. Mas agora eu vou interligar por conta própria com outro fato que acaba se ligando com outros relatos que surgiram lá na Inglaterra, que em 1992 outro suposto Elvis teria sido visto cuidando também de uma pequena fazenda na região de West Green, que fica ao sul da Inglaterra. O curioso é que a única filha do Elvis, ou seja, a Lisa Marie Presley, aquela mesma que em 94 se casou com o Michael Jackson, se separou dele em 96, em 2003 se casou novamente com o Nicolas Cage e ficaram juntos até 2005. Logo após a separação com o Nicolas Cage, em 2007, ela abandonou a carreira artística para ir morar e tocar exatamente uma fazenda de apicultura no interior da Inglaterra. Nessa época, teóricos da conspiração ligaram o fato de que Lisa teria ido secretamente cuidar do pai, que já estaria bem velhinho e doente, mas que ainda precisava se esconder das sombras do tal acobertamento. Verdade ou mentira, nós temos que admitir que sempre é muito legal nós levantarmos essa suspeita e darmos uma de vez em quando de investigadores do Arquivo X. Afinal de contas, isso só resta para aqueles que de fato são fãs de Elvis Presley. Mas eu acredito que, de fato, o rei do rock não morreu. E ele estará vivo para sempre dentro dos nossos corações. Eu, Luiz Felício, vou ficando por aqui, mas reforço aquele convite para que você possa se inscrever no canal e continuar sua participação aqui nos comentários. Um grande abraço, meus amigos, e até breve.